Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre o infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Quando a gente fala em infarto agudo do miocárdio, a gente tem sempre que lembrar das placas de aterosclerose. Nesse sentido, nós temos várias condições que aumentam o risco do indivíduo evoluir com essas placas de aterosclerose. Como exemplo, podemos citar o diabetes mellitus, a hipertensão arterial, o tabagismo, a dislipidemia, principalmente o aumento do LDL colesterol, a obesidade, o sedentarismo, a história familiar de doença cardiovascular. E como é que essas placas são formadas? Inicialmente, nós temos uma agressão ao endotélio vascular. Com essa agressão, nós temos um aumento da permeabilidade da íntima do vaso. E com isso, nós temos retenção de LDL no espaço subendotelial. Tudo isso leva a um processo inflamatório, onde células endoteliais e musculares lisas produzem moléculas de adesão, E-selectina, citocinas, como por exemplo interleucina 6 e interleucina 8. E todo esse processo inflamatório estimula também a migração de macrófagos. E o que esses macrófagos vão fazer? Eles vão fagocitar o LDL que está no espaço subendotelial. Quando o macrófago fagocita o LDL, nós temos a formação das células espumosas. Então, o que é a célula espumosa? É um macrófago cheio de LDL. As células espumosas exacerbam o processo inflamatório, expressam mais citocinas inflamatórias e moléculas de adesão. Nesses casos, nós temos células musculares lisas que também migram da camada média para a camada íntima. E temos produção de citocinas, fatores de crescimento, matriz extracelular rica em colágeno e proteoglicanos. Com isso, todo esse processo inflamatório crônico, nós temos a formação de uma lesão fibrogênica. Além da lesão fibrogênica, nós temos espessamento da íntima, formação de uma placa com uma capa fibrosa. E essa capa e essa placa de aterosclerose, ela tem um núcleo, no interior dela nós temos um núcleo lipídico necrótico. Na formação das placas de aterosclerose, nós podemos ter a formação de uma placa estável e uma placa instável. A placa instável é aquela que está mais suscetível a evoluir com o rompimento. A partir do momento que a placa rompe, o conteúdo da placa é liberado na luz do vaso, estimulando a agregação plaquetária. E aí nós vamos ter a formação do trombo intravascular. E esse trombo vai obstruir totalmente o vaso. Então, quando a gente tem obstrução total do vaso, a gente tem um infarto com supra de ST. Quando ele obstrui parcialmente, nós podemos ter o infarto sem supra de ST. Então, a placa instável, que é aquela que está mais suscetível ao rompimento, ela geralmente tem uma capa bem fina, como vocês podem ver aqui. A composição dela é mais de 50% de lipídios. Nós temos uma maior concentração de macrófagos. Temos mais inflamação e necrose. E temos poucas células musculares lisas. Já a placa estável, nós temos uma capa grossa, menor concentração de lipídios, poucos macrófagos, menos inflamação e necrose e mais células musculares lisas. Ou seja, essa é a placa perigosa. É a placa que vai romper e que vai obstruir o vaso, causando o infarto agudo do miocárdio. Muitas das vezes, a placa estável ela vai aumentando progressivamente e lentamente, a ponto de o próprio organismo formar vasos colaterais. Então, nesses casos, às vezes o paciente obstrui totalmente o vaso, mas as colaterais compensam essa obstrução e o paciente não evolui com o infarto. Já na placa instável, ela às vezes rompe antes da formação das colaterais. E aí nós temos uma obstrução abrupta. O vaso ele é obstruído de forma aguda e o paciente evolui com infarto agudo do miocárdio. Agora eu vou falar de algumas definições. O que seria então a definição de infarto agudo do miocárdio? No infarto agudo do miocárdio, nós temos uma injúria miocárdica
aguda com evidência de isquemia miocárdica aguda. Ou seja, a gente tem diminuição do fluxo sanguíneo para o miocárdio. O que seria, então, o critério para a gente definir a injúria miocárdica? É uma elevação da troponina acima do percentil 99 do limite superior da normalidade. Então, como eu já comentei, no infarto agudo do miocárdio com supra de ST, nós temos a placa que se rompe, o conteúdo da placa é liberado na luz do vaso, isso estimula a agregação plaquetária e nós temos a obstrução total do vaso. Então a gente tem a diminuição do fluxo, não temos mais fluxo sanguíneo para o miocárdio. Isso leva a uma isquemia do miocárdio, lesão, necrose e morte celular do miocárdio. Nós temos alguns dados, podem ser clínicos, laboratoriais ou de exames que indicam, que confirmam a presença da isquemia. Nós podemos então confirmar a isquemia por sintomas. Quais são os sintomas típicos da isquemia miocárdica? Dor precordial, em aperto, em constrição, que às vezes irradia para o ombro, para o membro superior esquerdo, associada a náuseas, vômitos, palidez cutânea mucosa. Nós podemos ter alterações eletrocardiográficas típicas, como por exemplo, o supradesnivelamento do segmento ST. Nós temos também novas alterações do segmento ST, alterações da onda T ou bloqueio de ramo esquerdo novo. Então, se o indivíduo tem um eletrocardiograma prévio, normal, e ele evolui com dor precordial, típica, náuseas, vômitos, palidez cutânea mucosa, e você faz um novo eletro e mostra lá um bloqueio de ramo esquerdo, isso é compatível com um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Alguns exames de imagem também podem indicar a presença de isquemia. A gente pode utilizar, por exemplo, o ecocardiograma, a cintilografia ou a ressonância nuclear magnética do coração. Esses exames podem mostrar nova perda de miocárdio ou alteração segmentar de apenas uma parte do coração, uma alteração nova que sugere uma isquemia. E a gente pode também evidenciar a própria presença do trombo dentro do vaso, do trombo dentro da coronária, por exemplo, na realização de um cateterismo, confirmando a presença da isquemia, da injúria miocárdica. E quais são as manifestações clínicas típicas? A gente tem alguns pacientes que podem evoluir com manifestações clínicas atípicas. As manifestações clínicas típicas são as seguintes: dor precordial, ou dor retroesternal, ou dor epigástrica. Quais são as características dessa dor na maioria das vezes? É uma dor tipo em aperto, em queimação ou em constrição. É como se alguém estivesse pisando no peito do paciente. Essa dor pode se irradiar para o ombro direito, para o ombro esquerdo, para os dois ombros, pode irradiar para a mandíbula e para o membro superior esquerdo e pode irradiar também para o pescoço. A gente tem sempre que lembrar que a dor precordial típica da isquemia, do infarto, ela pode exacerbar, ela pode aparecer após um esforço físico intenso, após estresse, após refeições copiosas e frio. Então, qual a característica clássica? É o paciente que tem uma dor precordial em aperto, em constrição, em queimação, que irradia para o membro inferior esquerdo. Ela geralmente é exacerbada ou aparece quando o paciente faz um esforço ou tem um estresse emocional e geralmente melhora com repouso e com o uso do nitrato. Os pacientes podem apresentar também palidez cutânea mucosa, náuseas, vômitos, sudorese e palpitações. Alguns grupos de indivíduos podem se apresentar com infarto agudo do miocárdio e manifestações clínicas atípicas. Isso você tem que lembrar. Muitas das vezes o paciente chega no pronto-socorro com uma dor abdominal e ele pode estar tendo um infarto agudo do miocárdio. Então, quem são os grupos de pacientes que podem apresentar com manifestações atípicas de um infarto? Mulheres, idosos, diabéticos. Diabético pode ter uma neuropatia, ele pode até ter infarto sem dor. Pacientes com doença renal crônica, com demência e aqueles indivíduos que foram submetidos ao transplante cardíaco. Então, fiquem atentos
com esses grupos de pacientes. Eles podem ter infarto com manifestações atípicas. Às vezes um mal-estar, às vezes só náuseas, às vezes uma sudorese profusa, uma tontura, uma dor abdominal. Então, eles não vão apresentar, em alguns casos, as manifestações clínicas típicas. Diante da suspeita de infarto agudo do miocárdio, o eletrocardiograma deve ser realizado no máximo 10 minutos. Isso é muito importante. O paciente chegou no pronto-socorro com uma dor precordial, ele deve realizar o eletrocardiograma em até 10 minutos da admissão. Isso vai salvar a vida do paciente. E como é que a gente define o supradesnivelamento do segmento ST? Então, nós vamos determinar aqui o ponto J, que é o ponto entre o fim do QRS e o início do segmento ST. Então, o supradesnivelamento do segmento ST é uma elevação justamente do segmento ST a partir do ponto J. Então, aqui a gente tem uma imagem clássica do supradesnivelamento do segmento ST. E nós temos também alguns critérios para definir o supradesnivelamento do segmento ST. Em homens com idade maior ou igual a 40 anos, a gente vai definir o supradesnivelamento quando temos o supra de ST maior ou igual a 2 milímetros em V2 e V3, ou um supra maior ou igual a 1 milímetro nas outras derivações. Quando temos homens com menos de 40 anos, nós vamos definir o supradesnivelamento quando temos o supra de ST maior ou igual a 2,5 milímetros em V2 e V3, ou maior ou igual a 1 milímetro nas outras derivações. Nas mulheres, o supra é definido quando temos supra de ST maior ou igual a 1,5 milímetros em V2 e V3, ou um supra maior ou igual a 1 milímetro nas outras derivações. Nós vamos também considerar que o indivíduo tem infarto agudo do miocárdio quando ele tem manifestações clínicas típicas e um bloqueio de ramo esquerdo novo. Eu já comentei isso. Então, aquele indivíduo que tinha um eletrocardiograma normal, evoluiu com uma dor precordial, e quando você faz o eletro, ele tem um bloqueio de ramo esquerdo novo. Isso equivale a um supradesnivelamento do segmento ST. Esse indivíduo, então, ele tem um infarto agudo com supra-DST. Nós podemos dividir as fases do infarto. Então, nós temos a fase hiperaguda do infarto agudo com supra-DST. Nós temos ondas T positivas e pontiagudas, então aqui no caso, nos primeiros minutos do infarto. Com 30 minutos, nós temos o aparecimento do supradesnivelamento do segmento ST. A fase aguda ocorre em cerca de 6 horas do início do infarto. O que nós vamos ter na fase aguda? O surgimento da onda Q. E está aqui. Aqui a gente ainda tem o supra de ST com a formação da onda Q. Na fase subaguda, cerca de 24 horas após o início dos sintomas, nós temos a inversão da onda T. Fase subaguda, cerca de 24 horas da admissão do paciente. E na fase crônica, após algumas semanas do infarto, nós temos o desaparecimento do supradesnivelamento do segmento ST e temos a onda Q patológica, e as ondas T podem ser normais ou invertidas. Então, na fase crônica, nós podemos ter a inversão da onda T e a onda Q patológica. Importante lembrar que quando temos a inversão da onda T na isquemia, no infarto, geralmente é uma inversão com uma onda T simétrica. Então, se você tem uma onda T simétrica, isso indica que o aparecimento dessa onda é justamente causada por uma isquemia. Nós podemos ter também o supra do segmento ST em outras condições, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, que é o que a gente está comentando, bloqueio de ramo esquerdo, sobrecarga do ventrículo esquerdo, na angina de Prinzmetal, no tromboembolismo pulmonar maciço, no aneurisma do ventrículo esquerdo, na pericardite, na miocardite, na repolarização precoce, na síndrome de Brugada,
na hipercalemia, na hipercalcemia e na síndrome de Takotsubo. Então, todas essas condições, nós podemos também ter um supradesnivelamento do segmento ST. Tendo o infarto, dependendo das alterações que a gente tem no eletrocardiograma, a gente pode definir o local, a parede acometida pela isquemia. Então, sempre que a gente faz o diagnóstico de infarto, nós devemos definir qual é a parede acometida por esse infarto. Então, se nós temos um supradesnivelamento do segmento ST em V8 e V7, nós temos um acometimento da parede dorsal. Se o acometimento, se o supra é em V5 e V6, nós temos o infarto na parede lateral baixa. Se temos o supra em V1, V2 e V3, nós temos o infarto anteroseptal. Se temos um supra de ST em V1, V2, V3 e V4, um infarto na parede anterior. Quando temos V4R e V3R com supra de ST, nós temos o infarto direito, ou seja, nas derivações direitas. Quando temos supra de ST em V3, V4, V5 ou V3 e V4, nós temos o infarto na parede anterior localizada. Quando temos supra de ST, V4, V5, V6, mais D1 e AVL, nós temos o infarto anterolateral, que acomete tanto a parede anterior como a parede lateral. Quando temos de V1 a V6, ou seja, supra de ST em V1, V2, V3, V4, V5 e V6, mais D1 e AVL, nós temos o infarto anterior extenso. Acometeu AVL e D1, ou seja, supra de ST em D1 e AVL, lateral alta, parede lateral alta. E quando temos acometimento de D3, AVF e D2, ou seja, D2, D3 e AVF, nós temos então o infarto na parede inferior. Determinando a parede, nós temos condições também de determinar qual é a artéria acometida, qual artéria foi obstruída. Quando temos um infarto na parede anterior, o acometimento ocorreu na artéria descendente anterior. Quando o infarto ocorre na parede lateral ou posterior, o acometimento ocorreu na artéria circunflexa. Quando o infarto ocorre na parede inferior ou no ventrículo direito, nós temos o acometimento, então, a obstrução da artéria coronária direita. É muito importante em todo paciente com infarto agudo do miocárdio, na suspeita, naquele paciente que a gente confirmou com o infarto com supra de ST, né, a gente viu que o supra de ST ele pode estar presente em outras condições. Então, se você tem um indivíduo com achados clínicos típicos com supra de ST, é sempre interessante, é mandatório fazer a análise dos marcadores de necrose miocárdica. É importante lembrar que a gente não deve esperar o resultado desses exames para tratar o paciente. Se ele chegou com a manifestação clínica típica, um supra de ST, você não vai esperar 3 horas para ter o resultado da troponina para tratar esse paciente. Então, o tratamento dele deve ser iniciado o mais rápido possível. A gente tem aquela máxima, né? Tempo é músculo. Quanto mais você demorar, mais músculo cardíaco você vai perder. Esses marcadores de necrose miocárdica geralmente aumentam em 3 a 6 horas e é sempre importante a gente fazer a análise seriada desses marcadores. Nós temos, por exemplo, a mioglobina. Ela tem um aumento inicial em 1 a 4 horas, um pico de 6 a 7 horas e uma duração de 24 horas. Temos a CKMB, o seu aumento se inicia em 3 a 12 horas do infarto. Temos um pico de aumento em 18 a 24 horas e ela fica aumentada por 36 a 48 horas. E a troponina tem o início de 3 a 12 horas, que ela começa a aumentar, um pico de liberação em 24 horas, e ela tem uma duração, ela fica aumentada no sangue por 5 a 14 dias. Ainda, em relação aos marcadores de necrose miocárdica, a gente tem que lembrar que a troponina é a mais sensível
específica para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Então, se no seu serviço você tem disponível a troponina, você deve solicitar a troponina na suspeita do infarto agudo do miocárdio. É importante ressaltar que todos os marcadores são úteis no diagnóstico do infarto. Eles conseguem confirmar o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, estimam o tamanho do infarto e avaliam o prognóstico e o sucesso da terapia fibrinolítica. Quando a gente faz a terapia com fibrinólise, a gente tem às vezes o pico de liberação dos marcadores de necrose miocárdica. A mioglobina é um marcador mais precoce. Ela tem uma alta sensibilidade nas primeiras 4 horas do evento isquêmico, mas ela tem uma baixa especificidade. A mioglobina é muito pouco útil e tem altas taxas de falsos positivos. E por isso, ela não é utilizada no diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. O outro marcador de necrose miocárdica é a CKMB. A gente tem a CKMB atividade e a CKMB massa. A CKMB massa é mais sensível e específica que a CKMB atividade. A CKMB, ela também tem uma baixa especificidade e como ela tem uma duração de 48 horas, ela pode ser útil no diagnóstico do reinfarto. Aquele paciente que já vinha evoluindo, às vezes, com uma redução da CKMB e ela aumenta de uma hora para outra e a gente pode, então, fazer o diagnóstico de reinfarto. O marcador padrão ouro, mais sensível e específico, como eu já comentei, é a troponina. Nós temos 3 subunidades de troponina: troponina I, troponina T e troponina C. A troponina C não é específica do coração e pode ser encontrada no músculo esquelético. As troponinas T e I são específicas do miocárdio. E quando é que a troponina pode aumentar? Nós podemos ter aumento desse marcador na miocardite, na pericardite, na insuficiência cardíaca, na embolia pulmonar e no choque séptico. Se disponível, a gente deve sempre solicitar a troponina. Então, isso é um marcador de necrose miocárdica de escolha padrão ouro para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Nós devemos fazer avaliação na admissão do paciente e podemos fazer uma reavaliação em 1 a 2 horas. Se a troponina ultrassensível não estiver disponível, ela é o padrão ouro, nós podemos fazer a troponina convencional. Se a primeira dosagem da troponina for negativa, nós devemos fazer, e a suspeita for alta, nós devemos repetir a dosagem da troponina em 3 a 6 horas da admissão do paciente. Então, o que é importante a gente comentar sobre os marcadores de necrose miocárdica? É que a gente deve fazer um acompanhamento seriado. A gente vai dosar esses marcadores a cada 3 ou a cada 6 horas, geralmente a cada 6 horas, para a gente ver a curva de aumento dos marcadores de necrose miocárdica. Se você não tem troponina, que é o padrão ouro, lembrar que a troponina ultrassensível é o padrão ouro, não tem troponina ultrassensível, troponina convencional. Não tem troponina, você vai fazer então a CKMB massa. Aqui uma questão que cobra justamente isso. As 2 enzimas atualmente utilizadas na avaliação da síndrome coronariana aguda são a AST, avalia lesão hepática, a LT também, CKMB e troponina, então, os marcadores de necrose para avaliar a isquemia, CKMB e troponina, a alternativa C correta. E como é que esses marcadores de necrose miocárdica devem ser utilizados no contexto do infarto agudo do miocárdio? Eles devem ser avaliados em todos os pacientes com síndrome coronariana aguda. Nós devemos fazer a coleta desses exames na admissão e repetir pelo menos uma vez 6 a 8 horas depois da primeira avaliação. Se a gente utilizar a troponina, nós podemos utilizar o intervalo da nova avaliação, um intervalo de 3 a 6 horas. E como eu já comentei, esses marcadores também podem ser utilizados para avaliar o prognóstico desses pacientes com síndrome coronariana aguda. A radiografia de tórax deve ser realizada também em todo paciente com infarto agudo do miocárdio, mas nós não vamos
atrasar o tratamento para fazer o raio-x. É importante fazer, mas se o paciente necessita de tratamento rápido, deixa o raio-x para depois, mas é um exame que a gente deve fazer em todos os pacientes. Ecocardiograma. Quando é que a gente vai pensar em fazer um ecocardiograma no paciente com infarto agudo do miocárdio? Ele pode ser utilizado para avaliar alterações de função do ventrículo esquerdo em pacientes com instabilidade hemodinâmica. Nós vamos fazer um ecocardiograma também quando a gente suspeita de complicações mecânicas, como, por exemplo, ruptura de músculo papilar. E vamos utilizar para fazer diagnóstico diferencial. O paciente pode não ter um infarto agudo do miocárdio. Ele pode ter, por exemplo, uma dissecção de aorta que justifica uma dor precordial, um tamponamento cardíaco ou uma embolia pulmonar. Então, o ecocardiograma ele serve também para a gente fazer o diagnóstico diferencial do infarto agudo do miocárdio. E o teste ergométrico? O teste ergométrico pode ser utilizado para avaliar prognóstico e pode identificar pacientes com maior probabilidade de eventos fatais após o infarto agudo do miocárdio. Esse exame deve ser sempre realizado no hospital, deve ser realizado em pacientes com infarto e sem complicações, e naqueles pacientes assintomáticos e sem disfunção ventricular. Quando é que a gente não deve fazer o teste ergométrico no infarto agudo do miocárdio com supra de ST? Não devemos fazer na fase aguda nos primeiros 5 a 7 dias e naqueles pacientes com alto risco de reinfarto e naqueles pacientes com arritmias ventriculares. A cintilografia de perfusão miocárdica também pode ser utilizada para avaliar esses pacientes. Ela pode ser feita principalmente durante a recuperação do paciente para avaliar a presença de obstrução em outros vasos. Na presença de obstrução em outros vasos, o paciente pode ser submetido, por exemplo, a um cateterismo. E a ressonância magnética cardíaca? Quando é que a gente vai pensar em fazer esse exame em pacientes com infarto agudo com supra de ST? Esse exame é importante para avaliar a função do ventrículo esquerdo e consegue avaliar também o tamanho do infarto agudo do miocárdio. A gente sabe que quanto maior a massa de infarto e maior a disfunção cardíaca, maior a mortalidade do paciente. E ele também é utilizado para avaliar a viabilidade do miocárdio. Nós temos alguns fatores que se associam a um pior prognóstico nesses pacientes. Os principais fatores são os seguintes: presença de hipotensão, idade avançada, KILIP2A4, presença de taquicardia, a presença de um infarto agudo do miocárdico de parede anterior. Aquele paciente que já teve um infarto prévio também é um fator de pior prognóstico. Aquele paciente diabético, aquele paciente que fuma e que tem baixo peso. E agora eu vou falar um pouco do tratamento, começando pela oxigênio-terapia. Ela não é necessária em todos os pacientes. Quando é que a gente vai indicar a oxigenação, a oxigênio-terapia no paciente com infarto? Quando ele tem dispneia, quando ele tem sinais de insuficiência cardíaca e quando ele tem saturação de oxigênio menor que 94%. Nesses casos, nós vamos oferecer a oxigênio-terapia por catéter ou máscara, 2 a 4 litros por minuto. E se o paciente tem uma hipoxemia importante, a gente pode oferecer essa oxigênio-terapia por VNI ou intubação orotraqueal. O paciente com infarto, muitas das vezes, tem dor. Então, a gente vai controlar a dor desse paciente. A gente tem que lembrar que a dor aumenta o consumo de oxigênio pelo miocárdio, pode piorar a lesão cardíaca. A dor aumenta o risco de arritmias, principalmente taquiarritmias atriais e ventriculares. A morfina é a medicação de primeira escolha para o tratamento da dor. Ela vai ser utilizada apenas nesses casos, quando a gente tem uma dor refratária ou uma dor muito intensa. E é importante lembrar que a morfina, além do efeito analgésico, ele também diminui um pouco a ansiedade do paciente. Como é que a morfina vai atuar? Ela tem uma ação venodilatadora, ou seja, dilatação das veias, aumenta o tônus vagal. Tendo esse efeito vasodilatador, principalmente das veias, nós temos uma redução da pré-carga. Isso diminui a demanda de oxigênio pelo miocárdio.
Então, como eu já comentei, quando é que a gente vai indicar morfina? Dor intensa ou dor refratária. Quando é que a gente não deve utilizar essa medicação? Paciente hipotenso. Vamos utilizar a morfina na dose de 1 a 5 miligramas EV a cada 5 a 30 minutos. Se você não quer usar a morfina ou não tem disponível no seu serviço, você pode utilizar a meperidina na dose de 20 a 50 miligramas. Devemos evitar a morfina no paciente com infarto agudo do miocárdio de parede inferior, naqueles pacientes com hipotensão grave e refratária. Os anti-inflamatórios não devem ser utilizados. Se o indivíduo tem um infarto e está usando anti-inflamatório, você deve suspender essas medicações. Os anti-inflamatórios em pacientes com infarto aumentam o risco de reinfarto, causam hipertensão, aumentam o risco de insuficiência cardíaca e aumentam o risco de ruptura de parede livre. Todo paciente com infarto agudo do miocárdio deve receber dupla antiagregação plaquetária. Isso é muito importante. Então, os antiagregantes plaquetários são essenciais para o tratamento do infarto agudo do miocárdio e nós sabemos hoje que essas medicações têm benefício comprovado. A primeira medicação que a gente vai utilizar sempre AS, ácido acetil salicílico. Para não esquecer, dupla agregação plaquetária para todos os pacientes, a não ser que ele tenha uma contraindicação ao uso desses medicamentos. Primeiro medicamento, chegou o paciente, dor típica, você fez o eletro, supra de ST, paciente necessita de oxigênio, você vai avaliar, ele tem dispneia, tem insuficiência cardíaca, tem saturação menor que 94%, tem dor refratária, vai pensar em usar morfina. Mas você não pode esquecer do AS. O AS reduz em 23% a mortalidade no infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento de segmento ST. Dose de ataque, 160 a 325 miligramas e a manutenção, 100 miligramas por dia. Contraindicações ao uso do ácido acetil salicílico. Alergia, sangramento ativo, alta probabilidade de sangramento do trato gastrointestinal ou do trato gênito-urinário. Então, o paciente chegou, supra de ST, dor típica, fez o eletro, AS. E aí a gente vai escolher um outro antiagregante plaquetário. Clopidogrel, prasugrel ou ticagrelor. Você pode escolher qualquer um desses medicamentos. O clopidogrel é um antiplaquetário da classe dos tienopiridínicos. Ele promove uma inibição irreversível da ativação plaquetária através do bloqueio do receptor P2Y12 plaquetário. Deve ser iniciado o mais precocemente possível e, na maioria das vezes, você vai dar o AS juntamente com o clopidogrel. Isso é importante lembrar, infarto agudo do miocárdio com supra de ST, dupla antiagregação plaquetária. Qual é a dose que a gente vai utilizar? Se a gente tem um indivíduo que vai ser submetido à fibrinólise e ele tem menos de 75 anos, nós vamos usar a dose de ataque do clopidogrel de 300 miligramas. Se nós temos um indivíduo que vai ser submetido à fibrinólise, tem uma idade maior ou igual a 75 anos, nós não vamos fazer dose de ataque. Nesse caso, se o indivíduo tem idade maior ou igual a 75 anos, sem dose de ataque. Se o indivíduo vai ser submetido à angioplastia, à intervenção percutânea, nós vamos fazer a dose de ataque de 600 miligramas, independente da idade. Então, para não esquecer, fibrinólise, paciente tem menos de 75 anos, dose de ataque de 300 miligramas. Fibrinólise, idade maior ou igual a 75, sem dose de ataque. O paciente vai fazer um procedimento. Ele vai fazer a intervenção percutânea. Nós vamos fazer a dose de ataque de 600 miligramas, independente da idade do paciente. E qual é a dose de manutenção? 70 miligramas, 75 miligramas por dia. Uma outra opção de antiagregação plaquetária é o prasugrel. Trata-se de um medicamento da mesma classe do clopidogrel, só que ele tem um início de ação mais rápido.
Além disso, do início de ação mais rápido, ele tem um efeito antiplaquetário mais potente que o clopidogrel. E se esse medicamento estiver disponível, você vai escolher no lugar do clopidogrel. Então, você tem a opção de clopidogrel, prasugrel e ticagrelor. Se você tiver disponível, você vai escolher ou prasugrel ou ticagrelor. São as medicações de primeira escolha. O clopidogrel, você pode utilizar também. Utilizando o clopidogrel, você não vai errar nunca. Mas se você tiver a opção de usar esses outros dois medicamentos, eles têm efeitos mais benéficos para os pacientes. Quando é que a gente não deve utilizar o prasugrel? Ele não deve ser utilizado nos pacientes que receberão fibrinólise, porque nós não temos estudos que mostram que o prasugrel é seguro nos pacientes que vão tratar o infarto com fibrinólise, com trombólise. Então, se o paciente vai usar streptokinase, ele vai fazer uma trombólise, a fibrinólise, você vai usar o clopidogrel. O prasugrel e o ticagrelor, ele vai ficar reservado para os pacientes que vão ser submetidos à angioplastia, à intervenção percutânea. O prasugrel não deve ser administrado na emergência e deve ser administrado após o cateterismo descartar a necessidade de cirurgia. Pode ser que o paciente seja submetido a uma revascularização miocárdica. Então, no caso do prasugrel, você vai administrar a medicação depois que o paciente fez o cateterismo, mostrando a obstrução e muitas das vezes já fazendo lá a angioplastia. Quais são as contraindicações? A gente tem que lembrar que o prasugrel se associa ao maior risco de sangramento. Nós devemos evitar o uso da medicação em indivíduos com idade maior ou igual a 75 anos, com peso menor que 60 quilos e naqueles indivíduos com história prévia de AVC ou ataque isquêmico transitório. Se o paciente tem idade avançada e baixo peso, você pode até considerar, você deve evitar, mas você pode considerar o uso de 5 mg do prasugrel. Dose de ataque da medicação, 60 mg, manutenção, 10 mg, e como eu já comentei, indivíduos com idade maior ou igual a 75 anos, baixo peso, nós vamos fazer a manutenção de 5 mg. E a outra opção de antiagregante plaquetário é o ticagrelor. Essas medicações são inibidores da P2Y12 do receptor do ADP plaquetário. Eles atuam no mesmo receptor dos tienopiridínicos, então são também antiagregantes plaquetários. O ticagrelor também não foi estudado na fibrinólise e por isso, quando o indivíduo, como eu já comentei, vai ser submetido a trombólise, nós vamos utilizar o clopidogrel. Dose de ataque do ticagrelor, 180 mg, manutenção, 90 mg, 2 vezes ao dia. Resumindo a questão da antiagregação plaquetária. O paciente chegou AS e clopidogrel ou prasugrel ou ticagrelor. Se você tem disponível, você vai escolher prasugrel ou ticagrelor. Com o uso do clopidogrel, você não erra nunca. O clopidogrel pode ser utilizado tanto naquele paciente que vai ser submetido à fibrinólise, à trombólise, como naquele paciente que vai ser submetido à angioplastia. Então você não erra nunca. Mas, se você tem disponível, você vai preferir utilizar o prasugrel ou o ticagrelor. Quando é que a gente obrigatoriamente tem que utilizar o clopidogrel? Quando o paciente já faz uso de anticoagulantes, quando ele vai ser tratado com trombólise, ou naquele indivíduo que tem um alto risco de sangramento. E agora, eu tenho disponível prasugrel e ticagrelor. Qual que eu vou escolher? Você pode escolher qualquer um dos dois. Eles são muito parecidos, mas você não deve utilizar o prasugrel naquele paciente com histórico de AVC e não deve utilizar o ticagrelor nos pacientes, nos pacientes com bradicardia. Então, prasugrel evita no paciente com AVC e o ticagrelor você vai evitar no paciente com bradicardia. No tratamento do infarto agudo do miocárdio, nós temos também os inibidores da glicoproteína 2B3A. Essas medicações bloqueiam a via final comum da agregação plaquetária. Eles só são utilizados lá na sala de hemodinâmica
para casos específicos. Quando é que a gente vai pensar em utilizar os inibidores da glicoproteína 2B3A? Naqueles pacientes com alta carga trombótica na angiografia e naqueles pacientes que evoluem com complicações tromboembólicas durante o procedimento. Então, são alguns pacientes que vão se beneficiar dessas medicações. Então, a gente já falou da dupla antiagregação plaquetária. Agora, a gente vai falar do uso dos anticoagulantes. Eles devem ser iniciados em associação à dupla antiagregação plaquetária, independente do tratamento escolhido. Então, independente se o paciente vai fazer trombólise, fibrinólise ou angioplastia, a gente vai usar os anticoagulantes. Essas medicações aumentam o sucesso do tratamento do infarto, aumentam o sucesso tanto da fibrinólise como da intervenção percutânea. Nós temos várias opções: heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular, temos o Fundaparinux e temos também a bivalirudina, que não está disponível no Brasil. Em relação aos anticoagulantes, a heparina não fracionada ela deve ser mantida em bomba de infusão por 48 horas, pois o uso por mais tempo pode causar plaquetopenia. Já a heparina, a enoxaparina, no caso a de baixo peso molecular, ela pode ser utilizada durante o período que o paciente ficar internado ou por até 8 dias. Em relação à heparina não fracionada, essas medicações inibem a trobina, ou seja, o fator 2A, o fator 10A, o 9A e o 12A, e é o anticoagulante de escolha quando o paciente vai tratar o infarto com angioplastia. Então, se o paciente vai fazer a intervenção percutânea, que é o tratamento de primeira escolha para o paciente com supra de ST, você vai usar a heparina não fracionada. Ela também pode ser utilizada quando o paciente vai fazer a fibrinólise, quando vai utilizar o fibrinolítico. Já a heparina de baixo peso molecular, a principal indicação são para aqueles pacientes submetidos à fibrinólise. Naqueles indivíduos com menos de 75 anos, nós vamos fazer uma dose de ataque de 30 mg EV, após 15 minutos, 1 mg por quilo subcutâneo, de 12 em 12 horas até a alta. Então, menor que 75 anos, ataque 30 mg, depois 1 mg por quilo subcutâneo, de 12 em 12 horas até a alta. Se o indivíduo tem uma idade maior ou igual a 75 anos, nós não vamos fazer dose de ataque, vamos fazer uma dose de manutenção de 0,75 mg por quilo subcutâneo de 12 em 12 horas. Se o paciente tem um clearance de creatinina menor que 30, não fazemos a dose de bolos e vamos utilizar a dose de 1 mg por quilo uma vez ao dia. Para não esquecer, heparina não fracionada em bomba por 48 horas, tanto no paciente que vai fazer fibrinólise, como no paciente que vai fazer angioplastia. Já a heparina de baixo peso molecular, é a preferência principalmente no paciente que vai fazer fibrinolítico. O outro medicamento que a gente pode utilizar é o Fondaparinux. Ele é um inibidor indireto e seletivo do fator 10 ativado. E a principal indicação é quando a gente vai fazer a fibrinólise utilizando a streptokinase, que é um fibrinolítico. Qual seria a contraindicação do Fondaparinux? Pacientes submetidos à angioplastia, ou seja, a intervenção percutânea primária, pois o uso dessa medicação nesses pacientes aumenta a incidência de trombose do catéter. Anticoagulantes orais. Nós não vamos utilizar em todos os pacientes. A gente viu até agora, a gente pode utilizar oxigênio, morfina para controle da dor, quase que obrigatório. A gente só não vai utilizar se o paciente tiver contraindicação. Obrigatório, se não tiver contraindicação. AS com outro antiagregante plaquetário e vamos utilizar também heparina ou heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular. Então, até agora esse tratamento a gente deve fazer em todos os pacientes. Os anticoagulantes orais, como por exemplo, farfarina, dabigatran, rivaroxabana,
apixabana e edoxabana, nós não vamos utilizar em todos os pacientes. Quando é que a gente vai pensar em utilizar esses medicamentos? Quando temos indivíduos com fibrilação atrial persistente ou paroxística, com Charles-Vasque maior ou igual a 2. Quando temos indivíduos com próteses valvares mecânicas, nesses casos a gente deve utilizar apenas a varfarina. Nos indivíduos com tromboembolismo venoso ou estado de hipercoagulabilidade. Vamos utilizar também nos pacientes com infarto agudo do miocárdio anterior extenso com alteração de contratilidade, ou seja, indivíduos com acinesia ou discinesia, associado à disfunção grave do ventrículo esquerdo pelo alto risco de formação de trombo. E vamos utilizar também na presença de trombo no ventrículo esquerdo com características emboligênicas. O nitrato também pode ser utilizado, ele não é obrigatório. Os nitratos, eles têm efeitos vasodilatadores independentes do endotélio. Eles promovem a formação do óxido nítrico e com isso nós temos uma vasodilatação dos vasos. Por conta dessa vasodilatação, nós temos um aumento do fluxo do miocárdio através da vasodilatação coronariana. Então, os nitratos eles são muito importantes naqueles pacientes com dor precordial. Os nitratos, a partir do momento que promovem a venodilatação, eles diminuem a demanda de oxigênio por diminuição da pré-carga. Qual é o objetivo do uso do nitrato? Melhora da dor. Importante lembrar que os nitratos não reduzem a mortalidade dos pacientes. E a indicação é quando o paciente tem dor, principalmente uma dor importante, uma dor refratária. Então, o nitrato não é obrigatório nos pacientes com infarto agudo do miocárdio. Quando é que a gente não deve utilizar nitrato? Suspeita de infarto do ventrículo direito, indivíduos com hipotensão arterial, ou seja, com a pressão arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio, ou aquele indivíduo que evoluiu com uma queda da pressão maior que 30 milímetros de mercúrio. Por exemplo, ele tinha no início do atendimento uma pressão arterial sistólica de 130 milímetros de mercúrio e evoluiu com uma pressão arterial sistólica de 90, ou seja, mais de 30 milímetros de mercúrio de redução durante o acompanhamento. Também não devemos utilizar o nitrato naqueles indivíduos que fizeram uso prévio de sildenafil nas últimas 24 horas ou que fizeram uso de tadalafila nas últimas 48 horas. Beta-bloqueador é bom. Beta-bloqueador vai entrar lá junto com a AS, com o clopidogrel, com a heparina. Os beta-bloqueadores reduzem a frequência cardíaca, reduzem a pressão arterial, reduzem a contratilidade do miocárdio. O miocárdio está doente, ele está isquêmico, está tendo necrose. Então, diminuindo a frequência cardíaca, você protege esse músculo cardíaco. Os beta-bloqueadores reduzem o consumo de oxigênio do miocárdio. O miocárdio está doente, então vamos reduzir o consumo de oxigênio. Isso vai proteger a célula cardíaca. Com a redução da frequência cardíaca promovida pelos beta-bloqueadores, nós temos um aumento do tempo da diástole. E isso promove uma melhora da perfusão das coronárias, nós temos uma melhora da irrigação do miocárdio. Nós podemos utilizar vários beta-bloqueadores, propranolol, carvedilol, metoprolol, atenolol e bisoprolol. Então, todos os pacientes com infarto agudo do miocárdio com supra-DST devem receber beta-bloqueador, a não ser que eles tenham contraindicações. Tá? Então, junto com a AS, clopidogrel, heparina, vamos usar também os beta-bloqueadores. Quando é que a gente não deve utilizar? Quando temos o intervalo PR maior que 0,24, quando temos um bloqueio átrio-ventricular de segundo ou terceiro graus sem marca-passo implantado, quando temos uma hipotensão arterial persistente, ou seja, uma pressão arterial sistólica menor que 100 milímetros de mercúrio. Também não devemos utilizar os beta-bloqueadores quando temos uma frequência cardíaca menor que 50 batimentos por minuto, quando temos indivíduos com uma congestão pulmonar evidente, na presença de descompensação cardíaca,
e quando temos um paciente com broncoespasmo ativo, principalmente aquele paciente com asma ou DPOC com componente de broncoespasmo. Não utilizamos também no paciente com doença arterial periférica com isquemia crítica dos membros inferiores. Então, se o paciente não tem contraindicação ao uso do beta-bloqueador, é outra medicação que você deve utilizar sempre no infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Os beta-bloqueadores reduzem mortalidade, reduzem o tamanho da área infartada e reduz a taxa de reinfarto. Outra medicação muito interessante que a gente deve utilizar também nesses pacientes, se eles não tiverem contraindicação, são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, ou seja, os IECAs. Todo paciente com infarto agudo do miocárdio, se ele não tiver contraindicação, ele deve receber o IECA nas primeiras 24 horas do infarto. Quando é que a gente não vai utilizar? Pacientes hipotensos, aquela mesma história, uma pressão arterial sistólica menor que 100, ou uma queda maior que 30 milímetros de mercúrio, em relação à pressão inicial, à pressão basal. O maior benefício do uso dos IECAs são naqueles pacientes com congestão pulmonar, com diabetes, e com fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor que 40%. Então, esses são os grupos de pacientes que mais se beneficiam com o uso dos IECAs, mas a gente deve utilizar em todos os pacientes. A gente pode utilizar o captopril, dose inicial 12,5 mg de 8 em 8 horas, tendo como dose-alvo 50 mg de 8 em 8 horas. Enalapril, dose inicial 2,5 mg de 12 em 12 horas, dose-alvo 10 mg de 12 em 12 horas. Ramipril, dose inicial 2,5 mg de 12 em 12 horas, tendo como dose-alvo 5 mg de 12 em 12 horas. Quando é que a gente não deve utilizar os IECAs? Quando temos hipercalemia, já que essas medicações podem piorar esse distúrbio. Quando temos, então, um potássio maior que 5,5, devemos evitar o uso dos IECAs. Quando temos também uma estenose bilateral das artérias renais ou unilateral em rim. Não devemos utilizar na gravidez nos pacientes com hipotensão. Os BRAs, eles também podem ser utilizados em substituição aos IECAs. Então, quando a gente não pode utilizar o IECA, a gente pode utilizar os bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina. Podemos utilizar, então, a losartana, dose inicial de 25 mg via oral por dia, valsartana, dose inicial 40 mg uma vez ao dia, e a canderzatana, na dose inicial de 4 mg uma vez ao dia. E temos ainda os antagonistas dos receptores da aldosterona, como, por exemplo, a espironolactona e a eplerenone. Tem um estudo que foi feito com a eplerenone que mostrou redução da mortalidade dos pacientes com infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Os pacientes que mais têm benefícios com essas medicações são os pacientes com disfunção ventricular, ou seja, uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor que 40%. O problema é que nós não temos essa medicação disponível no Brasil. Nós temos como opção a espironolactona e a gente vai pensar em usar essa medicação justamente nos pacientes com fração de ejeção menor que 40%, ou nos pacientes com sinais de insuficiência cardíaca. E vamos pensar também em utilizar a espironolactona nos pacientes com diabetes mellitus. Então, alguns estudos mostraram que a eplerenona trouxe benefícios, redução da mortalidade em pacientes que tiveram infarto agudo do miocárdio e tinham também uma fração de ejeção reduzida menor que 40%. Ainda em relação aos antagonistas dos receptores da aldosterona, a espironolactona, a gente vai utilizar a dose inicial de 12,5 a 25 mg por dia. Vamos contraindicar o uso dessas medicações nos indivíduos com creatinina maior que 2,5, isso em homens, ou maior que 2 em mulheres, e nos indivíduos com hipercalemia com potássio maior que 5,5. Estatina devem ser utilizadas em todos os pacientes com infarto agudo do miocárdio. Esses medicamentos estabilizam a placa de aterosclerose.
Se o indivíduo tem um infarto agudo do miocárdio, ele é considerado de alto risco cardiovascular. A meta de LDL desse indivíduo é menor que 50. Então a gente vai ter que utilizar uma estatina potente. Rosuvastatina, atorvastatina em altas doses. Então, atorvastatina, 40 a 80 mg dia. Rosuvastatina, 20 a 40 mg. E simvastatina, 40 mg. Então, estatinas devem também ser utilizadas em todos os pacientes, principalmente deve ser iniciado nas primeiras 12 horas dos sintomas. Então, para não esquecer, o que a gente viu até agora? Oxigênio se necessário, morfina se necessário, nitrato se necessário. Vamos tentar utilizar em todos os pacientes dupla antiagregação plaquetária, heparina não fracionada ou de baixo peso molecular, beta-bloqueador, IECA e estatina. E agora eu vou falar então do tratamento mais importante do paciente com infarto do miocárdio com supradesnivelamento de segmento ST, que é a reperfusão miocárdica. A reperfusão miocárdica está indicada em todos os pacientes com infarto com supra de ST e deve ser realizada idealmente dentro de 12 horas do início dos sintomas. Quando nós temos um indivíduo com infarto com evolução maior que 12 horas, nós podemos até considerar a reperfusão entre 12 e 18 horas, se tivermos evidência clínica ou eletrocardiográfica de isquemia do miocárdio. Como eu já comentei, quando temos infarto com supra de ST, isso indica que nós temos obstrução total do vaso. E é muito importante a gente fazer a reperfusão desse vaso. Para isso, nós temos duas opções de tratamento. A intervenção coronariana percutânea ou a fibrinólise. E lembrar que a intervenção coronariana percutânea é a angioplastia primária. Então, a gente pode fazer a angioplastia primária ou a fibrinólise. A angioplastia primária é o tratamento de escolha se disponível no serviço. Então, se você tem um hospital sem serviço de hemodinâmica, você vai fazer a angioplastia primária se você conseguir um outro serviço para fazer a angioplastia em até 2 horas. Agora, se o serviço tem hemodinâmica, ou seja, o hospital com serviço de hemodinâmica, você deve fazer a angioplastia até 90 minutos do início dos sintomas. Então, com a intervenção coronariana percutânea, ou seja, com a angioplastia primária, nós temos maiores taxas de sucesso no tratamento do infarto, menos efeitos adversos quando comparamos com o uso dos fibrinolíticos. De preferência, devemos utilizar os estentes farmacológicos, pois eles reduzem o risco de trombose. Então, se você tem um indivíduo com IAM, com supra de ST, ou seja, um infarto com supra de ST, o hospital tem serviço de hemodinâmica, é um hospital com serviço de hemodinâmica, o tempo até a realização da angioplastia tem que ser menor que 90 minutos. Se esse tempo é menor que 90 minutos, você vai submeter esse paciente à angioplastia primária. Se não dá para fazer em um tempo menor que 90 minutos, você vai submeter o paciente a uma fibrinólise em até 30 minutos. Agora, se você está num serviço que não tem serviço de hemodinâmica, ou seja, o hospital não tem esse serviço, se você tem um tempo para fazer a angioplastia, um tempo menor que 2 horas, você vai transferir esse paciente para outro serviço para fazer a angioplastia. Agora, se a transferência vai demorar mais que 2 horas, você vai fazer também a fibrinólise em 30 minutos. Os fibrinolíticos, como eu já comentei, também podem ser utilizados, mas o tratamento de primeira escolha é a angioplastia. E os fibrinolíticos são indicados quando não há possibilidade da angioplastia primária. E devemos fazer essas medicações quando o paciente não tem contraindicações. E o tempo porta-agulha deve ser sempre menor que 30 minutos. O que seria o tempo porta-agulha? Aquele primeiro contato com o médico,
do primeiro contato até a realização do fibrinolítico deve ser menor que 30 minutos. Quando a gente faz o fibrinolítico, a gente deve sempre avaliar esse paciente após o tratamento, procurando critérios de reperfusão, critérios que indicam que o tratamento foi bem sucedido. Então, nós devemos fazer essa avaliação em até 90 minutos após o início da infusão. E quando que a gente considera que a gente teve uma boa resposta ao uso do fibrinolítico? Ou seja, quais são os critérios que a gente pode utilizar para avaliar, para ter certeza que a gente teve uma reperfusão miocárdica? Redução do supra do segmento ST maior que 50% em 60 a 90 minutos. A melhora da dor do paciente. O aparecimento de arritmias de reperfusão, ou seja, o aparecimento idioventricular acelerado. Ou um pico precoce dos marcadores de necrose miocárdica, por exemplo, um pico precoce de troponina, EC, KMB. Se o paciente fez o fibrinolítico, não teve nenhum critério de reperfusão, o ideal é que ele seja encaminhado para a realização da angioplastia, idealmente em um tempo menor que 180 minutos após o uso do fibrinolítico. Nós temos vários fibrinolíticos. Nós temos a streptokinase, que é um agente não fibrino específico. Temos alteplase, tecneplase e a reteplase, que são agentes fibrino específicos. E lembrar que sempre, idealmente, se você tem os agentes fibrino específicos, eles devem ser as medicações de primeira escolha. Então, se possível, você vai utilizar alteplase, tenecteplase e reteplase, são os fibrinolíticos de primeira escolha. Quais são as vantagens da streptokinase? Ela tem baixo custo, mas por outro lado, a gente tem menores taxas de sucesso. Por outro lado, a streptokinase ela evolui com menor risco de AVC hemorrágico quando comparado com a alteplase. Já a alteplase, a gente tem maiores taxas de sucesso na reperfusão miocárdica. Nós temos uma maior redução de mortalidade, maior taxa de sucesso da reperfusão. Qual que é o problema da alteplase? É que ela tem uma administração complexa, que é realizada em 3 etapas, e essa administração dura 90 minutos. A reteplase tem uma eficácia superior à alteplase, deve ser administrada em 2 fases, mas nós não temos essa medicação no Brasil. E a tenecteplase é a medicação de primeira escolha quando a gente vai fazer o fibrinolítico. Ela é tão efetiva quanto a alteplase, mas ela tem menos risco de sangramento intracraniano quando comparada com a alteplase. Nós temos algumas contraindicações absolutas para o uso dos fibrinolíticos: sangramento intracraniano prévio, lesão ou neoplasia no sistema nervoso central, sangramento ativo, exceto menstruação, acidente vascular cerebral isquêmico nos últimos 3 meses, trauma importante em rosto ou cabeça nos últimos 3 meses, malformação arteriovenosa cerebral conhecida, suspeita de dissecção aorta e discrasia sanguínea. Essas são as contraindicações para a realização dos fibrinolíticos. E quando que a gente vai indicar a revascularização miocárdica? Vamos indicar quando temos um insucesso na intervenção coronariana percutânea, quando o paciente também tem instabilidade hemodinâmica e ou grande área em risco. Vamos também indicar a revascularização quando temos complicações mecânicas do infarto, como, por exemplo, ruptura do ventrículo esquerdo, comunicação interventricular e ruptura do músculo papilar. Vamos indicar também quando temos isquemia recorrente, arritmias ventriculares complexas, como, por exemplo, uma taquicardia ventricular. Quando o paciente evolui com choque cardiogênico, nós podemos também indicar o tratamento cirúrgico. Uma aula bem grande, cansativa, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Para não esquecer, vamos lá. O paciente chegou
com supra de ST, fazer o eletrocardiograma em menos de 10 minutos, oxigênio se necessário, nitrato se necessário, morfina se necessário. Quais são as medicações que a gente deve utilizar sempre, se ele não tiver contraindicação? AS, associado ao clopidogrel, prasugrel ou ticagrelor, a gente vai escolher um dos três mais o AS, heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular, beta-bloqueador, IECA e estatina. E a gente vai escolher um tratamento para revascularização. Angioplastia, tratamento de primeira escolha, ou fibrinólise. O paciente fez fibrinólise, não teve um sucesso, vai para a angioplastia, a gente vai sempre respeitar aquele tempo. Se o paciente tem condições de fazer a angioplastia em menos de 90 minutos, no paciente com serviço de hemodinâmica, e até 2 horas quando ele vai ser transferido para outro hospital. Se a gente não consegue fazer a angioplastia nesses tempos, a gente indica a fibrinólise, medicação de indicação para fibrinólise tenecteplase. Um grande abraço e até mais.